Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo eu queria apresentar para vocês um livro que é o Como um Analista Pensa, ensaios sobre acesso, autorização e pertencimento em psicanálise. Um livro que está saindo pela Blucher agora em 2023, saiu em setembro agora, e o autor sou eu. Então é o meu mais novo livro sobre psicanálise, é a mesma editora que lançou o livro anterior, que é Os Lugares da Psicanálise na Clínica e na Cultura, esse tinha saído em 2020, e agora em 23 estou lançando esse livro aqui. Então eu queria apresentar para vocês a novidade e queria contar um pouquinho do projeto, né? Então, o livro acabou de sair em setembro agora, ele já está à venda no site da editora, está à venda na Amazon, imagino que esteja à venda em outros lugares ainda, eu não chequei, mas eu imagino que esteja. E, cara, eu fiquei bem contente com o projeto, assim, eu gosto, né, do trabalho da Blucher, o papel mudou um pouco, mas continuo achando um dos melhores acabamentos, né, do ponto de vista físico das editoras que eu conheço e que não são as editoras de elite. É, então é um livro bacana, assim, enquanto objeto. E eu não fiz ele sozinho, né? Então a quarta capa, por exemplo, é assinada pela Maíra Godoy. Maíra Godoy é uma psicanalista mineira, fez uma trajetória de formação em São Paulo e com passagens aí no México, em Paris e tal, e é uma pessoa super sensível, super inteligente, muito precisa na análise que ela fez do livro. Fiquei muito contente, assim, e muito elogioso, que eu fiquei mais contente ainda. Aí a orelha é de um outro grande amigo que é o Paulo Bier. Paulo Bier, com quem eu trabalho já há vários anos, né? Escreveu bons livros, um livro que saiu pela própria Blucher sobre psicanálise e ciência, menciono ele à torta e direito aqui, e tem um outro livro que está para sair pela editora Perspectiva, porque ele é chique. E o Paulo Bier também fez aí um texto de orelha muito bacana, muito simpático, e é com a percepção que ele tem, né, da trajetória que eu venho desenhando e que conta muito com a ajuda dele. Então agradeço também por essa participação no livro. E o prefácio é do Érico Andrade. Érico Andrade, que é um filósofo e psicanalista de Pernambuco, né, do Recife. Está lançando um livro por agora também, pela N-1 Edições, que chama Negritude Sem Identidade, um livro interessante, ainda preciso olhar direito, mas um livro muito interessante. Espero poder pensar junto com o Érico sobre as questões do meu livro, do livro dele. E ele escreveu um prefácio muito bacana, muito provocativo, muito astuto na leitura. Então, né, também agradeço ao Érico aí. Tomei contato com o trabalho dele através de uma coluna muito corajosa que ele lançou na Folha de São Paulo, na época do debate em torno do bacharelado em psicanálise na Uninter. Ele teve um posicionamento que eu achei muito, muito preciso e evitando alguns equívocos que eu tenho impressão, ele tinha a impressão também que alguns figurões na psicanálise vinham tendo. E desde então a gente começou a trocar figurinhas, é um cara que me ensina muito aí. E aí tem o miolo do livro, que aí fui eu. É, a partir das trocas que eu venho tendo, né? Então eu teve vários cursos que eu pude oferecer e que me ensinaram muito pelas trocas com as pessoas, pela oportunidade. Além, é claro, desse trabalho acumulado aí em supervisão individual, em grupo, no consultório, né, com as pessoas. E eu acho que esse livro reflete muito do que eu pude aprender nesses encontros. Tem uma ocasião que acho que tem um papel relevante, decisivo, ainda que eu não tenha mencionado explicitamente no livro, que é o que chamam, né, por aí de o curso da USP, que foi um curso de extensão que eu ofereci junto com o Daniel Kuperman, através da pró-reitoria de extensão da USP, e que foi um curso aberto, ele foi oferecido pelo YouTube e que tinha muita gente muito bacana do país todo acompanhando, comentando, participando, pensando juntos. E era um tema muito provocativo, né? Muito instigante. A gente estava muito corajoso, eu e Daniel, quando a gente propôs o curso, que o curso era por uma psicanálise pertinente à situação brasileira, um percurso crítico introdutório. Então era uma introdução, mas era uma incursão crítica, tinha a ver com pertinência no Brasil, que é uma problemática super complexa, sendo o Brasil complexo como é, sendo a psicanálise complexa como é, e a gente encampou esse projeto, e isso acho que organizou um tanto do que eu já vinha pensando há um certo tempo,
porque eu penso criticamente sobre o papel que a psicanálise desempenha na cultura, na sociedade, na política, e como isso interpela essa dimensão mais singular, mais clínica da psicanálise enquanto praxis, né? E daí foi se organizando essa problemática da praxis psicanalítica, que é o tema, né, das minhas reflexões já há uns bons 10 anos aí. E esse livro é o esforço mais recente nesse campo, né? Então ele é composto de 3 partes. Uma é um ensaio, são 4 capítulos, né? Então são 3 partes, cada uma com 4 capítulos, tem 12 capítulos no total. Os primeiros 4 capítulos eles são muito integrados entre si, é uma espécie de visão de conjunto sobre autorização em psicanálise, que é um tema complexo, um tema sensível, gera controvérsias, ele em geral é tratado de forma muito esotérica, assim, muito abstrata. Eu tentei tratar de maneira mais propositiva possível. Então essa primeira parte é um blocão, assim, eu escrevi como um conjunto, né? E é a primeira vez que isso está vindo a público. A parte 2 é sobre um aspecto mais iniciático da trajetória do psicanalista, então como o analista constitui para si um espaço de pensamento. E aí tem alguns ensaios, alguns deles não são inéditos, são coisas que eu já tinha veiculado por aí, mas eu tentei recolher porque eu acho que eles tratam desse mesmo tema e é legal poder ver essas coisas organizadas. Então tem esse conceito do paciente príncipe que eu forjei lá em 2015, fui revisitar o assunto. Tem um texto também sobre a maneira como a comunidade psicanalítica interpela aqueles que se aproximam dela querendo se tornar psicanalistas, num texto que chama Marvels, um texto que eu tenho bastante satisfação de ter podido escrever, escrevi lá em 2017, e também revisitei, dei uma reeditada nele, tentei atualizar um pouco a discussão. Um texto sobre a solidão do analista também, que também faz parte dessa segunda parte. Então são textos, isso, né? Eles foram escritos em ocasiões diversas, mas eles tratam dessa mesma problemática, que é o acesso à psicanálise, né? E aí a terceira parte que tem a ver com determinantes institucionais e comunitários, então a maneira como a psicanálise regula a si própria, por assim dizer. E aí tem um papel relevante desempenhado pelo que eu chamo de instituições prestigiosas, porque a psicanálise não é regulamentada pelo governo nem pelo Estado, portanto a psicanálise meio que regula a si própria. E isso, obviamente, suscita muitos desafios e o que eu sinto que são muitos problemas. E aí eu tento enfrentar isso de maneira um pouco mais detida no que diz respeito à problemática do racismo no Brasil. Porque uma instituição que regula a si mesma de maneira muito descentralizada corre um risco imenso de repetir e perpetuar determinantes de poder que vigoram na sociedade em que ela está inscrita. E acho que é o caso da psicanálise. A psicanálise acaba replicando violências que são endêmicas, por assim dizer, ainda que não sejam naturais, são endêmicas do território brasileiro. E aí eu peguei esse exemplo particular do racismo, porque ele me toca, né? Eu sou bastante sensível à questão. E aí então tentei falar sobre como o racismo se replica na dinâmica institucional, comunitária da psicanálise enquanto microsociedade. E então os últimos capítulos tratam particularmente disso, mas isso, é claro, é um tema dentre tantos, né? Porque a psicanálise replica muitas violências e a psicanálise enquanto conjunto de instituições compondo uma microcomunidade tem uma série de problemas a ser tratados. Eu tentei aí dar um kickstart em relação a essa problemática como exemplar, né, de algo mais amplo. Então tem alguns textos que tratam sobre o racismo na psicanálise do ponto de vista da sua engrenagem institucional. Então a maneira como a psicanálise aparece na praxis de um homem branco, que sou eu, é claro, então o texto tem uma certa conotação de autoinvestigação, mas isso a título exemplar, porque é uma problemática que vai muito para além de mim, né? Eu sou sensível à questão, é isso. Tem um outro capítulo que é sobre o eurocentrismo e o elitismo, que são determinantes também que interpelam essa problemática, e aí tentei tratar disso, e como a gente pode pensar determinantes epistemológicos, teóricos, metodológicos, institucionais, e de arcabouço prático para a implementação de uma psicanálise que não seja eurocêntrica. E investigações que passam, no fim das contas, sobre essa dinâmica, né, de fazer psicanálise no Brasil, o que seria fazer psicanálise no Brasil. Esse é basicamente o projeto, né? E a capa, cara, a capa é uma das coisas que eu fiquei mais contente de ter podido acontecer, foi uma série de bons encontros. A capa é essa aquarela aqui, que é essa aquarela aqui, vocês devem reconhecer, né? Essa aquarela chama The Storm, e foi feita, né, uma obra de arte feita pela Nayara Oliveira.
Nayara Oliveira é uma artista plástica, situada em Brasília, e ela tem um canal no Instagram, tem um perfil no Instagram que chama Art Splash, com 3 Hs no final, se eu não me engano. E eu ganhei essa aquarela da Nayara de uma pessoa que eu conheço há alguns anos, né, uma paciente com quem eu pude viver coisas que acho que foram muito importantes, tanto para mim quanto para ela. Essa obra, então, ela organiza bem alguns elementos do ponto de vista plástico, até onde eu posso entender, pela minha experiência, né, pela minha vinculação transferencial, por assim dizer, com a obra. Ela representa um tanto das coisas que eu tento pensar sobre a maneira como o analista pensa. E ela é inspirada num trecho do Kafka à Beira-Mar, que é um livraço, né, do Murakami, um romancista japonês. E o Murakami tem esse livro, um dos mais catatal dele, assim, que chama Kafka à Beira-Mar. E tem um trecho que é o trecho que inspira essa obra da Nayara Oliveira. Para quem quiser ler o trecho, ele está nas considerações finais do livro. E o livro, ele está à venda no site da editora, na Amazon, isso tudo eu já falei, né? Então, para quem quiser saber mais coisas, aí vai ter lançamento presencial, vai ter uns debates, tudo. Isso tudo vocês podem ver lá no canal do Instagram, do meu, né? Eu digo que é Will AC Franco. Vai aparecer também, imagino, no perfil do Instagram da editora Blucher. Acompanhem lá o perfil da editora. E para quem eventualmente leu ou tem qualquer questão ou tem qualquer dúvida, mano, comenta aí. Eu vou ter, né, maior satisfação de responder, de ter notícia, de pensar junto com vocês. Se eu não pensasse junto com vocês e com tanta gente, né, que eu encontrei pelo caminho, esse livro não teria podido acontecer. E então eu fico contente sempre que pode haver um encontro, porque eu acho que pensamos melhor quando pensamos juntos. Beleza? É isso, gente. Obrigado pela companhia até aqui e espero que vocês se interessem pelo livro. A gente se encontra. Um abraço.